Será que existe alguém de saúde em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometia, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E se me responder, existe uma, meu Senhor. Pode ser você. Minha vida em Lodebar É hoje. terra de tristeza e dor, onde opera na maldade. Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Hoje eu tô passando aqui para deixar uma palavra de Deus para tua vida, pro teu coração. Só que hoje eu não tô aqui com o pastor Rafael. Hoje eu vim aqui como Ziba, te trazer um convite especial, direto do palácio, direto do trono do rei. Ele mandou me chamar. E tem um convite especial para você que está vivendo uma vida de Lodebar. Lodebar, terra de sofrimento, terra de tristeza e dor, terra de esquecimento, isolamento e angústia. Poucos são os que puderam sair de Lodebar. E os únicos que saíram foi aqueles que aceitaram o convite do rei. Foi aqueles que receberam e aceitaram o convite do rei. Irmão, será se esse é o seu status hoje? Tristeza, dor, esquecimento, isolamento, sofrimento, angústia e muitos questionamentos. Por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Porque eu vim para aqui nesse lugar? O que eu fiz, Senhor, para viver nesse sofrimento, nessa angústia, nessa dor? São muitos questionamentos que você tem perguntado ao Senhor, tem falado para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? A verdade, meu irmão, que talvez não foi nem culpa sua. Você está vivendo aí em Lodebar. Talvez não foi nem culpa sua, você está vivendo aí nesse sofrimento, nessa angústia. Mas o motivo de você permanecer aí, eu quero dizer para você hoje, é todinho seu. A única culpa de você estar aí ainda nesse lugar é toda sua. Porque você tem recusado o convite do rei. Quanto Ziba já foi aí te convidar? Quanto Ziba Deus já enviou para te tirar daí, para arrancar você dessa dor, desse sofrimento? E você continua recusando o convite do rei, batendo porta na cara de Zibas. E hoje eu sou um Ziba para você. Hoje eu vim trazer um convite especial, direto do palácio, direto do trono do rei. Foram tantos Zibas que você já bateu a porta na cara. Mas hoje eu vim aqui. E se você quiser sair de Lodebar, dessa vida de sofrimento, de angústia, de tristeza, de esquecimento, de isolamento, onde você não é mais lembrado, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho uma mensagem poderosa para sua vida, para sua casa e para sua família. Fica comigo, compartilha para que outras pessoas venham ver esse vídeo e também venham ter força para sair de Lodebar, porque Lodebar é um lugar de sofrimento, de tristeza e dor. Então hoje eu sou um Ziba na sua vida. Fica comigo que eu vou começar a palavra aqui em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E assim diz a palavra de Deus, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9, no versículo de número 1. Eu vou ler com vocês, para mim, te dizer o que Deus tem preparado para você. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Como eu falei para vocês, hoje eu vim aqui como Ziba. Você que está aí em Lodebar, nesse estádio, nesse status de sofrimento, de dor, de angústia, eu quero ser um Ziba para você. Porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor tem uma palavra para você. Ele quer te arrancar daí. Amém? E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que o use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, é o nome dele, louvado seja Deus. Se tem Mefibosete aí, vai chegar um Ziba aí já, hein? Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo, aleluia. E a pergunta é: o quanto você está preparado para dizer: eis-me aqui, o rei, para dizer: aqui está o teu servo, você que está aí nesse sofrimento? Vai chegar um Ziba aí, já, te convidando para sentar na mesa do rei. E a pergunta é: como você está? Você está pronto? Você está preparado? Você está preparada para dizer: eis-me aqui para o rei dos reis? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando aqui de um homem chamado Mefibosete. Quem que era Mefibosete? Mefibosete era um príncipe e provavelmente seria um futuro rei de Israel. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, um dos primeiros reis ungido por Deus de Israel, e filho de Jonatas. Ele era neto de Saul e filho de Jonatas, né? Como a Bíblia diz aqui, que ele era filho de Saul e neto de Jonas.
E Mefibosete, ele aceitou o convite do rei para retornar para o palácio, para voltar para o palácio, lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Mas, infelizmente, o pai dele desobedeceu, o avô dele desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a ordenância do Senhor. Mas agora ele recebeu um convite levado por Ziba, ordenado pelo rei, e ele aceitou o convite. E ele aceitando esse convite, a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada. Então eu quero falar deste homem, esse homem, que não era um homem qualquer, era um príncipe. Mas olha a situação que ele estava vivendo agora. Olha o lugar onde ele estava vivendo. Um lugar onde ninguém queria ir. Um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de isolamento. Lodebar. Ele vivia ali como um cachorro. E acima de tudo, e além de tudo, aleijado dos 2 pés. A Bíblia diz que ele estava aleijado, que ele estava como um coxo. E agora ele vive em Lodebar como um coxo, num lugar de sofrimento. Mas a pergunta é, como que Mefibosete foi parar em Lodebar? Como que você foi para aí, nesse lugar de sofrimento que você se encontra hoje? Você foi para aí, como você foi para aí, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de dor, nesse lugar de isolamento, nesse lugar de tristeza. A verdade, querido, que Mefibosete, ele não foi para Lodebar. Não. Mefibosete, ele foi levado para lá. É diferente quando você vai. Mas ele foi levado. Ele não tinha culpa de estar ali, de estar vivendo ali, como talvez você também não tenha culpa, né, de estar vivendo aí nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de tristeza, nesse lugar de dor, nesse lugar de isolamento, nesse lugar de esquecimento. Talvez, irmão, provavelmente não foi culpa sua. Não foi culpa sua de você estar aí. A Bíblia diz que Saul desobedeceu. E agora quem está pagando o preço é Mefibosete. Saul desobedeceu, a casa de Saul. Talvez você morou numa casa que era pessoas que desobedeciam a palavra de Deus. Provavelmente você morou num lugar, num ambiente que os seus pais, a sua descendência não era obediente à palavra de Deus. Não obedecia a palavra de Deus, passava por cima dos mandamentos de Deus. E por esse motivo você foi parar em Lodebar, vivendo uma vida de tristeza. Tudo que faz não dá certo. Tudo que você faz dá errado. Não dá certo, nada dá certo na sua vida. Casa não dá certo, monta uma empresa não dá certo. Tem filhos não dá certo. Ei, querido, você está vivendo num lugar de tristeza e dor. Mas não foi você que foi para aí, te levaram para aí por algum motivo, por alguma ocasião. Eu quero ler com você, lá em 2 Samuel, no capítulo 4, né? Eu quero meditar com vocês aqui, em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. A palavra de Deus diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jeziel. E a sua ama tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo? Mefibosete era apenas uma criança. Uma criança que foi levada para um lugar de sofrimento, para um lugar de tristeza, para um lugar de dor, um lugar de isolamento, de esquecimento, onde foi esquecido por muitos e muitos e muito tempo. Por culpa dele não, por culpa do pai que desobedeceu a palavra de Deus. A Bíblia diz que Saul desobedeceu, rejeitou a palavra de Deus, e as consequências veio em Mefibosete. E talvez você está aí hoje, querido, sofrendo nessa angústia, nesse sofrimento, porque o seu pai desobedeceu, porque os seus avós, os seus tataravós desobedeceu a palavra de Deus. E eu quero te mostrar aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo 4, o que a palavra de Deus diz sobre desobedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 4: Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Aleluia! E faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guarda os meus mandamentos, e guarda as minhas palavras. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que ele visita a maldade, a sua maldade, ele vai visitar lá no teu filho, ele vai levar teu filho para Lodebar, se você continuar nessa maldade, a maldade de estar
adorando outros deuses, quando você adora outros deuses, imagem de escultura. Olha o que ele está dizendo: não faça para ti nenhuma imagem de escultura de que há em cima no céu, embaixo na terra ou embaixo nas águas debaixo da terra. E você está prostrando diante de um pedaço de barro, diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de ouro, adorando, orando, pedindo socorro, pedindo intercessão por um pedaço de barro que não vale nada, que não ouve, que não escuta e que nem se move. Isso é abominação aos olhos de Deus. Por isso, talvez hoje você está sofrendo com o filho nas drogas, na prostituição, nas festanças, na perdição. Ei, querido, se você acordar hoje, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é misericordioso, ele pode te perdoar. Talvez você está aí também porque alguém já te ensinou assim. Ei, mas se você hoje ouviu o convite que Ziba tem para você, você vai mudar de vida. Você vai transformar, porque Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. A palavra de Deus está dizendo aqui que nem dele faça imagem, nem do que há em cima no céu. Quem está no céu? O Pai e o Filho. Somente o Pai e o Filho, porque Jesus, ele disse: ninguém subiu a não ser o que de lá desceu. Só ele que disse isso. Só ele que foi, como João 14 diz, que ele vai voltar para o Pai. Irmão, isso é abominação aos olhos de Deus. Eu queria deixar essa mensagem para você. E Saul, ele desobedeceu a palavra de Deus, porque aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 15, a palavra de Deus vai nos provar que Saul rejeitou a palavra do Senhor. Saul rejeitou a palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz assim, olha, presta atenção para você ver. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Observa que Saul era avô de Mefibosete. E ele rejeitou a palavra de Deus. Ele era um rei. Mefibosete era para estar reinando. Não era para estar num lugar de tristeza e dor, mas pelo pai. O reino de Saul foi cortado. E aí, Mefibosete, com 5 anos, coitado, apenas uma criança, não tinha culpa nenhuma, agora está num lugar de tristeza e dor, de sofrimento, um lugar triste. A culpa de você ir parar aí é bem provável que não seja sua. Mas mesmo que fosse, querido, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui hoje. Mas mesmo que fosse, o rei vai estar sempre com um Ziba disponível para te convidar para sentar na mesa do rei. Aleluia. O rei Jesus, ele vai estar sempre com um Ziba disponível para te fazer o convite. Eu te pergunto, quanto Ziba já te convidou? Quanto Ziba já foi aí levar um convite de Jesus para você? E você tem rejeitado. E você não tem obedecido. Porque o verdadeiro motivo, querido, de você permanecer em Lodebar é seu. O motivo de você ter ido para aí não é seu. Agora, de você permanecer em Lodebar é seu motivo. Por mais que seus pais errou, que seus avós errou, que seus avós rejeitou a palavra de Deus servindo outros deuses, por mais que aconteceu tudo isso, e você foi para aí por alguma consequência, porque Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, daquele que aborrece, não é sua. Mas o motivo, mas a culpa de você permanecer é sua. Sabe por quê? Porque Deus todo dia, ele envia um Ziba para falar para você: olha, eu morri na cruz por você. Olha, eu venci o mundo por você. Olha, eu fui rasgado. Olha, eu fui carregado numa cruz. Eu fui posto numa cruz. Eu carreguei uma cruz por você, para te salvar, para te libertar, para te curar. E você está recusando o meu convite. Ei, meu querido, você está rejeitando o convite do rei. Mefibosete aceitou o convite do rei. Mefibosete, quando o rei mandou Ziba ir lá: olha, levanta-te, troca suas vestes que o rei está te esperando. Você vai assentar na mesa do rei, você vai comer com o rei vai devolver tudo aquilo que era seu. Aí Ziba levanta, se põe ali de pé e vai. E chega diante do rei e diga: eis-me aqui, Senhor. Ei, querido, Deus quer ouvir isso de você hoje, agora. Você dizer: eis-me aqui.
Chega de miséria, chega de isolamento, chega de sofrimento. Ei, querido, eu sou um Ziba hoje na sua vida e Jesus mandou te dizer. Ei, você está aí, sabe por quê? É porque você está rejeitando o convite. Aceita Jesus hoje. Aceita Ele como o seu Senhor, como o seu Salvador. Porque quando você aceitar Ele, aleluia, Ele vai tirar você daí, vai levar você para o palácio, você vai assentar na mesa do rei, Ele vai restituir tudo aquilo que era seu, tudo aquilo que você perdeu. Mas você está rejeitando. Eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso, eu não preciso. Querido, e aí você vai sofrendo. Talvez você se pergunta, por quê? O que que eu fiz? Por que que eu vim parar aqui? Não foi você. Mas o motivo de você estar aí é sim você. De você permanecer aí. Porque você tem rejeitado a palavra de Deus. E hoje eu sou um Ziba na sua vida e eu te convido. Eu te convido a você sair daí desse sofrimento, dessa terra de dor, dessa terra de sofrimento, de você vir para Cristo, entregar sua vida a Jesus. Eu sei que é pouca força que você tem hoje, mas eu sou um Ziba para você hoje. E eu te convido. Eu te convido para você aceitar Jesus hoje. Procura uma igreja. Entra numa igreja, querido. Aceita Jesus hoje. Porque Ele tem um Ziba aqui falando com você. Aceita Jesus. Aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Ele vai restituir tudo aquilo que você... Ele é um Deus de restituição. Ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Por isso que Ele te manda te convidar. Ele manda convidar você para sentar na mesa, para viver no palácio. Porque Ele quer restituir. É restituição, querido. Só que você precisa aceitar esse convite hoje. Aceita Ele. Entrega a sua vida para Ele. Porque Ele quer te salvar. Ele quer que você viva no palácio. Ele quer que você viva como um príncipe no palácio. Eu vou terminar a leitura aqui, onde o rei restituiu tudo para Mefibosete, aqui no versículo 7 do capítulo 9, olha o que a palavra de Deus diz. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerá pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Olha, ele vivia como um cão. Ele mesmo diz aqui, Mefibosete, ele diz para Davi, olha, quem sou eu para olhar para mim? Eu era um cão morto. Quem és tu para olhar para mim? Um cão morto. Ele vivia como um cão, ele vivia como um cachorro, jogado, não tinha valor nenhum. Mas quando ele recebeu o convite de Ziba, aleluia, ele foi sentar na mesa do rei, ele se tornou um príncipe, aleluia, glória a Deus. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalha-lhe, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho do teu senhor tenha pão, que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará teu servo, porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Ei, Mefibosete, ele se tornou um príncipe. Ele tinha perdido a coroa, mas agora ele encontrou, porque ele obedeceu, porque ele aceitou o convite do rei e ele se tornou filho do rei, ele se tornou príncipe, ele recebeu uma nova coroa, ele assentou na mesa do rei, aleluia. E tinha Mefibosete um filho,
pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba era servo de Mefibosete, um homem que não tinha nada, agora tem até servo, agora tem até funcionários. Aleluia, meu querido, louvado seja Deus. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia, meu querido. Olha, Jesus quer trazer você para sentar na mesa, mas você precisa aceitar esse convite hoje. Aceita hoje, que Deus quer te arrancar hoje de Lodebar. Amém? Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu estou aqui hoje como Ziba, Senhor. O Senhor me chamou, Pai. Tem alguém aqui, Senhor, nesta linha, Senhor, que está ouvindo essa mensagem e só viveu até hoje vida de sofrimento, de angústia, de dor. Lá em Lodebar, Senhor, sem esperança. Mas eu te peço em nome de Jesus, toca no coração dele. Eu já deixei o convite para ele te aceitar, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, Pai. O Senhor é o Rei dos Reis. Pai, se eles te aceitar, Senhor, o Senhor vai mudar a vida dele. Mas é preciso que o Senhor tire a cegueira espiritual. Pai, toda idolatria cai por terra. Toda prostituição, todo demônio, Senhor, que tem levado este homem, essa mulher, para um mundo de depressão, para um mundo de angústia, para um mundo de sofrimento, de isolamento, que é Lodebar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, visita este homem, esta mulher. Eu estou aqui, Pai, porque o Senhor me convidou, Pai. Porque o Senhor, meu Pai, me entregou uma missão, Senhor, de levar a Tua palavra. Em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no coração de cada um, meu Deus, que está ouvindo agora, nesse exato momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.